vamos, neste momento, fechando os nossos olhos, apenas para uma melhor conexão com a espiritualidade, para que a gente possa entrar em sintonia, sentindo a presença amiga dos nossos mentores individuais, amigos inseparáveis que tanto nos auxiliam, pedindo a eles que perseverem ao nosso lado, que eles continuem nos intuindo, nos orientando, nos guiando, nos ensinando e aprendendo conosco. Que possamos cada vez mais estar em sintonia com esses queridos amigos. Uma luz intensa vai envolvendo todo este ambiente, toda esta casa. Vamos nos sentindo ainda mais seguros, mais serenos. Diante desta luz, espiritualmente falando, a figura do nosso Mestre Jesus, que vai caminhando e para diante de cada um de nós e vai nos tratando, cuidando de cada um. Obrigado, Mestre, pela Tua presença em nossas vidas, pelos Teus ensinamentos, pelos Teus exemplos, que possamos nos espelhar cada vez mais em Ti. Te pedimos que continue caminhando ao nosso lado e naqueles momentos mais difíceis de nossas vidas, que Tu nos carregue no colo. Mestre amigo, que os Teus braços nos sirva de fortaleza, que a Tua luz continue iluminando as nossas vidas e os nossos caminhos, que as Tuas mãos nos sirvam de guia e direcionamento. Nos conduza até o nosso Pai, Criador de tudo e de todos. Obrigado, Pai, por este momento, por este encontro, pelo dom da vida, pelos desafios que esta vida nos proporciona. Te pedimos que desperte em cada um de nós a sabedoria e o discernimento, fortaleça a nossa fé e nos dê a coragem que necessitamos para superarmos todos os obstáculos desta vida. Abra as nossas mentes, Pai, toque os nossos corações e te pedimos permissão para iniciarmos mais este encontro com Jesus, com a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Aê! Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre, que a gente possa se manter assim serenos e equilibrados, não somente aqui, mas também do lado de fora. Que a gente possa levar essa serenidade aonde quer que a gente vá, aonde quer que a gente esteja. Jesus, ele conseguia fazer isso, né? Ser assim, equilibrado. Eu costumo dizer, sempre no início, que eu tenho a oportunidade assim, de nos reunirmos para falar sobre Jesus ou sobre os seus ensinamentos, eu digo que o equilíbrio é uma etapa antes da nossa transformação. E quando eu digo isso, me traz, e por isso eu compartilho, né, traz um certo alívio. Porque às vezes a gente quer mudar, a gente identifica algo que a gente precisa melhorar, os nossos erros, falhas, defeitos, e a gente quer mudar de um dia para o outro. E nesse momento que a gente se encontra, com as provas, os desafios que são inerentes, né, a nós, não é possível essa mudança de um dia para o outro. Há um despertamento, isso pode acontecer de um dia para o outro. A somatória de vários ensinamentos, de vivências, em um determinado momento eu desperto. Mas a transformação real mesmo, a mudança, ser outra pessoa, do ponto de vista moral, demora um pouquinho mais.
Então devemos buscar a nossa melhora sempre. A perfeição é uma consequência de várias melhoras em vários dias, em vários anos, em várias vidas. E o equilíbrio é mais ou menos assim. Eu tenho um defeito que eu consigo identificar, eu percebo em mim. Eu sei que eu preciso me modificar. E é um defeito tão assim intenso que eu não tenho controle, eu não tenho domínio sobre as minhas ações com relação a esse defeito. Então eu sei que eu preciso me transformar, eu preciso me libertar desse meu defeito, transformá-lo em virtude. Só que quando eu consigo me controlar, quando eu consigo dominar as minhas ações diante de um sentimento, de um fato causado, e que me toca lá dentro, eu já avancei um estágio. Então o equilíbrio é um estágio antes da transformação. Então que a gente busque essa etapa, a conquista dessa etapa. Eu não consigo perdoar, mas eu já não acuso, eu já não tenho sentimento de vingança, eu já não me explodo, me altero, me exalto, eu já consigo controlar. Dentro de mim eu ainda não perdoei, ou seja, eu não me transformei. E é isso que Jesus vem nos ensinar. E é sobre isso, sobre essas questões, que a gente vai falar, compartilhar reflexões, claro, sempre voltado ao que Jesus nos mostrou e nos ensinou. Então, a proposta do tema de hoje, ao qual já estou fazendo uma pequena introdução, fala-se, está no livro Segue-me, que é de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, é um livro antigo também, traz muitas lições e tem uma lição que diz assim, fundo de serviço, que significa, a grosso modo, mais ou menos assim. Nós temos uma conta espiritual concedida por Deus e que nessa conta ela consiste entre o tempo que a gente tem aqui e as ações, as nossas atitudes, o que a gente faz aqui nesse tempo que a gente tem. E aí eu faço coisas boas, entra nessa conta. E aí eu faço algumas coisas não tão boas, tira dessa conta. Ou se eu deixo de fazer, eu nem coloco e nem tiro nessa conta. É uma conta espiritual, não é uma conta material. Porém, eu preciso trabalhar com o espiritual e com o material. E essa lição nos ensina justamente sobre isso. Sobre os nossos comportamentos perante esse mundo material, que é importante para o meu espiritual. E também está em Lucas 12, 15. Lucas relata uma fala do nosso Mestre Jesus, um momento em que Jesus estava palestrando, ensinando, e ele é interferido por um homem, um rapaz, reclamando, pedindo orientações de como dividir os bens que era do pai dele, ele e o irmão dele. E Jesus não é que ele fica bravo naquele momento. Jesus aproveitava os momentos para trazer ensinamentos. Então ele disse assim, vou colocar do jeitinho que está na Bíblia, no Novo Testamento. Lucas 12, 15. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Olha só. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. O que a gente entende por avareza? Apego excessivo de bens materiais, mesquinhez, ganância, apego ou desejo de posse excessiva de bens materiais. Aí pergunto para cada um de nós:
Qual é o nível do nosso apego excessivo por bens materiais? Eu não usei a palavra avareza, que é pesada, né? Qual é o nível de cada um de nós? Acredito que todos nós temos alguns momentos de apego excessivo dos nossos bens materiais. Então essa lição vem nos chamar a atenção, essa fala do nosso Mestre Jesus vem nos alertar sobre o que valorizamos, qual o objetivo principal de estarmos aqui. Qual a nossa missão, nosso compromisso aqui? Adquirir bens materiais ou nos melhorarmos, nos transformarmos, nos desenvolvermos moralmente falando. Jesus ele ensina que não é que a gente não possa ter riqueza. Nós podemos. Não há nada demais nisso. Mas eu vivo em função disso? Qual é o peso, qual é a medida daquilo que eu tenho que ter de bem material e o que eu não tenho que ter? E ele continua assim. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Ele está dizendo toda e qualquer. A gente ainda, de vez em quando, tem uma avarezazinha, né? Tipo isso. Mas ele fala toda e qualquer. A pequena, a grande. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. As nossas vidas não consistem na quantidade ou nos bens que a gente possui. E aí, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: não servir a Deus e a Mamon. Não servir, não seguir, não sentir, não viver em função de bens materiais, quando Jesus nos ensina que estamos aqui por questões espirituais, morais. Mas também nos alerta que os bens materiais são necessários, são importantes, que devemos cuidar. Então, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, 16, nos ensina sobre o equilíbrio das coisas. E Jesus nos ensinou como lidar com isso. Não há nada demais termos a nossa casa, aliás, é necessário o nosso carro, a nossa vestimenta. Mas é exacerbado o meu desejo, o meu apego por esses bens em demasia. Aí a gente tem uma questão assim, né? Que tem acontecido muito ultimamente. É relativo. É relativo. Talvez para você isso pode ser uma avareza, eu tenho bens em demasia, mas para mim não é. É muito complicado isso, porque fica tudo relativizado, né? Eu posso ter 10 carros, 10 casas, 10 sapatos, 10 camisas, enfim. Posso, não há nada demais nisso. Agora, como é o meu conduzir com tudo isso? Como eu trato os outros? Como eu trato com o poder, com a minha riqueza? O que eu faço para o próximo? Eu compartilho? Eu divido? Ou eu me vanglorio? Ou eu sou soberbo ou soberba? O meio termo das coisas. É isso que Jesus vem nos ensinar. É isso que está nessa lição. E tem uma parte nesse capítulo que diz assim, sobre o necessário e o supérfluo. Engraçado que ao longo do tempo, pode ser uma percepção minha, mas estou falando baseados nos princípios de Jesus. Nós sofremos, nós adoecemos muito mais pelo supérfluo do que pelo necessário.
Preste atenção, faça uma reflexão. O que te aflige, o que te incomoda, o que te faz sofrer? É por algo que é necessário ou algo que é supérfluo? E nesse capítulo fala o que é necessário e o que é supérfluo. O que é necessário é aquilo que é necessário, ideal, adequado para a nossa subsistência, para a nossa saúde e bem-estar. E olha aí o alerta. Saúde física e saúde psicológica e emocional. Necessidades básicas. E aí a gente compra, a gente adquire, a gente quer outras coisas que não é necessário. E eu sofro por aquilo que é supérfluo, que não é necessário. Falta alimento? Falta moradia? Falta vestimenta? Queridos, é claro que a gente não pode ser radical e nem hipócrita. Não há nada demais em a gente ter um lazer, a gente comprar aquele nosso sonho, adquirir aquilo que a gente sonha. Não há nada demais nisso. Mas, novamente, em que medida? Pergunto novamente, o que tem te afligido? O que tem te incomodado? É algo que você verdadeiramente necessita? O que tem o que tem feito você sofrer? Realmente é o que você necessita? Então, entendemos sobre o que é necessário e o que é supérfluo. E nesse capítulo também fala da propriedade verdadeira. Vocês sabem o que é propriedade verdadeira? Jesus nos ensina assim: aquilo que nós temos aqui, que quando nós desencarnarmos, nós levarmos para onde quer que formos o nosso espírito, é a propriedade verdadeira. Então é fácil, fica fácil de definir, né? O meu bem maior, materialmente falando, é o nosso corpo físico. Eu levo quando eu desencarno? Então não é propriedade verdadeira. Nem o nosso corpo físico, que é o nosso bem maior e que a gente precisa zelar e cuidar nesse momento. Que dirá o meu carro, a minha casa, etc, etc, etc. Eu não levo meu marido, eu não levo minha esposa, eu não levo os meus filhos. O corpo deles, né? A gente pode se encontrar lá espiritualmente falando. Em espírito a gente vai se encontrar algum dia. Mas o corpo físico não. Então não é propriedade verdadeira. Por que a gente se apega tanto nisso? Por que a gente se descontrola por coisas materiais? Eu não estou falando do necessário. Eu estou falando daquilo que é além do necessário. E que de vez em quando a gente pode fazer algumas coisas a mais. Mas viver assim? A nossa propriedade verdadeira são é o conhecimento, as nossas virtudes, os nossos valores, baseados sempre nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. As boas lembranças, as más também. Isso é propriedade verdadeira, aquilo que ninguém tira de dentro de você. Do Espírito, está dentro de nós. Jesus nos ensina sobre o ser, não sobre o ter. Mas ele também diz, a gente pode ter. Mas você vive em função do ter ou do ser? É sobre isso que diz a lição. É sobre isso que diz o fundo de serviço. O tempo que a gente tem aqui, com os nossos recursos,
com as bênçãos de Deus, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas virtudes e os nossos defeitos que a gente precisa melhorar, e tudo que nos rodeia são instrumentos e ferramentas para a nossa transformação. Eu necessito desse momento de desafios. Eu necessito do meu marido, a minha esposa, que não me entende, que pensa diferente, do meu filho difícil, do meu vizinho mais difícil ainda, não esquecendo que para o seu vizinho, você também é vizinho dele. Eu preciso do meu ambiente de trabalho, os meus colegas de trabalho, que eu acho que ele não mereceu ser promovido, que ele pega muito no meu pé, que meu chefe é rigoroso. Isso tudo, essa vivência, esses sentimentos, isso a gente leva para onde quer que a gente vá. Isso é propriedade verdadeira. Isso a gente leva. O ouvir, o prestar atenção, o ter paciência, um ombro amigo, a empatia, estar ao lado. Não precisa concordar com o outro. Não preciso concordar com a minha esposa, nem ela comigo, mas eu preciso respeitar. Eu preciso fazer um esforço para compreender. Eu preciso esperar algumas situações, algumas decisões. É sobre isso. Não é o apego nos bens materiais. É o trabalhar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. Eu trabalhando isso, melhorando isso, eu posso ter bens materiais. Eu posso ter. Mas eu não estou apegado a eles. Não estou falando de zelo, tá? De cuidar, de ter zelo. Mas também o zelo em demasia passa a ser apego excessivo. O que é mais importante para nós? O que é mais importante para você? Os seus bens materiais ou a sua jornada evolutiva aqui? As lembranças, os sentimentos, aquele sentimento gostoso dentro da gente, que a gente fez o melhor, que a gente fez o bem, que a gente caminhou conforme Jesus nos ensinou. Aquele acolhimento que você recebeu, então, portanto, também é tão bom a gente também acolher o outro. Queridos, eu sei que é difícil, que falar é fácil. Eu entendo, compreendo. E realmente falar é bem mais fácil. Mas Jesus, ele disse assim, que a gente pode fazer o que ele fez e muito mais. E como ele é o nosso modelo e guia, é possível. Ele veio aqui, não é para nos livrarmos do poder, para conquistar um reinado. Não foi por isso que Jesus veio. Jesus veio para dizer assim, olha, está aí a oportunidade, diante de todos esses desafios. Mas são eles que vão te fazer crescer. Só que a gente se perde, a gente se angustia, a gente se revolta, a gente se desequilibra. E até pela nossa pequenez moral, não no pejorativo, mas sendo realista, de vez em quando a gente se angustia mesmo, é normal. Não vou dizer que é comum, é normal. Mas eu viver assim, presta atenção em você. Como você tem vivido? Em função de quê? Faça uma retrospectiva.
E essa mensagem é uma mensagem de reflexão e de encorajamento. Não é uma mensagem de desânimo. Porque às vezes a gente ouve algumas coisas que mexem com a gente e a gente fica triste, chateado, né? Mas não é isso. Jesus, ele falava coisas, ele agia, ele dava exemplo para mexer com a gente. Às vezes, uma incomodação é a mola necessária, é o pontinho necessário para o início de uma mudança. Pensem nisso. Como está o seu fundo de serviço? Como está a sua conta? Está cheia de boas ações, de atitudes boas? Ou ela está vazia? Ou ela está cheia de defeitos? Ou de ações ruins? Nas pequenas coisas, não precisa ir muito longe, dentro de casa, com os nossos próximos, mais próximos, com a nossa vizinhança, o nosso meio social, os amigos, nossos parentes, que a gente sabe que alguns são difíceis, e também, para eles, novamente, nós também somos aquele parente difícil. No nosso ambiente de trabalho, são nos setores das nossas vidas que a gente transita, que a gente vive. E a gente precisa aproveitar. É uma mensagem de oportunidade, de aproveitar nos pequenos detalhes. Presta mais atenção na tua esposa, no teu esposo. Presta mais atenção no teu filho, na tua filha. Presta mais atenção em você. Falando do tema de hoje, olhe para você sobre o tema de hoje. Como está essa questão? Cuida. Seja humilde. Peça ajuda se você não conseguir caminhar sozinho. Que a gente possa novamente fechar os nossos olhos. Vamos agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, por todo esse amparo, por todo o tratamento que recebemos, as bênçãos que recebemos, e que possamos compartilhar em forma de vibrações de amor, de esperança, de fraternidade, de paciência. Que essas nossas vibrações possam alcançar e chegar até aqueles irmãozinhos que tanto necessitam, e que nesse momento eles sintam o alívio que tanto esperam. Vibramos por todas as casas onde se propaga o Evangelho de Jesus. Vibramos por todos os pedidos que se encontram na caixinha de vibrações. Vibramos por nossos vizinhos, colegas de trabalho, ambiente de trabalho, pelo nosso bairro, pelo nosso estado, nosso país. Vibramos por nossos parentes, nossos amigos, por aquele caso difícil que lembrarmos neste momento. Vibramos por nossos familiares, por nossos lares, e humildemente vibramos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus.